Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, para a gente trazer o pós-jogo do empate entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil 2026, partida de ida que foi no Mineirão, e na semana que vem teremos a volta na Arena MRV. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo o empate. O Arroio fez o gol do Cruzeiro, o Renan Lodge fez o gol do Atlético Mineiro. Vamos trazer o William Tavares, Jean Oddi, o Grafite. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RL Futebol. Vamos aí para o vídeo. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago aí notícias atualizadas do futebol. O Atlético também é a sequência, né? Não, é pesadíssimo. Porque o Cruzeiro vem de 2 jogos com o Flamengo, a Vera ali os 90 minutos, né? O Atlético, 3, né? 3, né? Porque foram 2 pela Libertadores mas o quarto e sábado que teve com o Flamengo foi o jogo de sábado. O Flamengo poupou alguns atletas, o Cruzeiro foi praticamente a Vera. O Atlético, depois do jogo com o Bragantino na quinta-feira, poupou no final de semana contra o Inter, ou seja, isso também pesa também. Tanque mais cheio, né? Tanque mais cheio, isso daí pesa também nessa oscilação. Um tempo bom, o primeiro tempo ruim e o segundo melhor. Agora tem uma questão no Cruzeiro, né? O Caio Jorge esse ano não está conseguindo ter o mesmo desempenho na temporada passada. Eu acho que o Caio Jorge a qualquer momento pode voltar a desandar, fazer gol, porque é um grande jogador, para mim um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. E o Matheus tem tentado encontrá-lo, né? É claro que com o destaque que o Caio Jorge teve na temporada passada, a marcação nele está cada vez mais ajustada. O sistema de jogo está diferente. Exato, também, né? Porque o Cruzeiro jogava em transição. O ano passado ele é um ponta de lança, ele é um jogador que gosta de sair na velocidade. Ele tinha mais campo, né? Isso, ele não está tendo esse espaço agora. Hoje nesse jogo tem umas 2 bolas que ele segurou para não entrar em impedimento, o Matheus fez o passe, só que o zagueiro fez a leitura e tem isso também, né? O cara marcou... Até podia dar o passe no Arroio. Isso, no Arroio. Você comentou comigo nos bastidores. Só que como ele é o homem-gol, o cara que foi fundamental na temporada passada, esse ano ele não está vivendo algum momento, os companheiros veem isso também. Pô, vou dar uma força pro Caio Jorge, vou tocar a bola para ele. Só que o sistema de jogo desse momento do Arthur Jorge não beneficia o Caio Jorge. Você viu, o Arroio está marcando muitos gols, o próprio Matheus está marcando mais gols também, porque o sistema de jogo não está tão sendo para o Caio Jorge como foi na temporada passada, onde ele tinha o espaço para correr em velocidade e ser o jogador mais ativo para receber as bolas. Mas aí, né, Ramon, é o jogador que tem que se adaptar ao esquema, o treinador tem que tentar fazer alguma coisa diferente para colocar um dos seus melhores jogadores com mais frequência no jogo, para ter mais chance de fazer gol, porque, por exemplo, também sejamos justos com o Caio Jorge, ele não teve nenhuma chance para fazer gol. E nos últimos jogos, não é que ele tem perdido gols e tal, ele está com dificuldade de ter a chance para fazer também, né, Ramon? É isso, assim, eu acho que é um pouco dos dois, né? O técnico precisa entender o que o Caio Jorge tem de melhor e tentar potencializar isso. E ele, obviamente, tentar se enquadrar na ideia de jogo do Arthur Jorge. O Grafa citou o ano passado, porque o ano passado o Caio Jorge estava fazendo gol de qualquer jeito e 2 gols por jogo. Porque a ideia do Jardim o Jardim não fazia questão de ter muita bola, abdicava mesmo jogando aqui no Mineirão de deixar o adversário com a bola e quando roubava tinha muita potência, muita força, muita velocidade para contra-atacar. E aí você dá 30, 40 metros pro Caio Jorge correr, olha, no Brasil vai ser difícil algum zagueiro conseguir pegá-lo. E ele conseguiu fazer isso por muito tempo. O Arthur Jorge, claro que tem a transição pelos lados, pelos corredores, usa bastante, só que ele tende a ter um pouco mais a bola, né? Não tão pausado, não tão mais coordenado, vamos dizer assim, né? É mais conservador na posse, mas ele protege um pouco mais a bola, até pela característica do meio-campo que ele tem. Quando joga Matheus Henrique e Gerson, é um meio-campo completamente controlador. Quando joga o Romero... Opa, vamos ouvir agora o técnico. Desculpa, Diniz, vai lá. Não, agora perdeu. O Cruzeiro do Arthur Jorge, inclusive, perdeu para o Galo de 3-1. 4-1 foi para o São Paulo. 3-1. E num jogo em que o Atlético Mineiro, assim, estava 3-0 e parecia que vinha mais. Só que aí acabou tendo o Lianco expulso e tal. Então não nós sei o quê, temos né, aí... Mas, exceção feita esse jogo,
em alguns outros jogos, até recentemente, com o Cruzeiro, inclusive, em condições inferiores, o Cruzeiro foi lá e conseguiu vencer. Então, acho que é uma coisa E só para completar sobre o Gerson. Isso, vai lá. Eu até conferi várias vezes os números para ver se não estava errado. Porque ele tem uma influência no jogo realmente importante, de marcação, de distribuição de jogo, de saída de bola. Mas são 5 jogos na Copa do Brasil, nenhum gol, nenhuma assistência. Uma assistência na Libertadores em 7 jogos, nenhum gol. Tá pouco. 21 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 assistências, nenhum gol. E tem 33 jogos, 3 assistências. É o Gerson. Se fosse outro jogador com a influência que o jogador tem nas coisas além desses números diretos, em bolas roubadas, em saída de bola, em permitir que a bola chegue para o Matheus Pereira construir mais próximo da área, né? A influência na parte coletiva, na parte tática, eu achava ok, tá legal. Mas ele foi contratado para mais do que ele fez até agora. Não quer dizer que não vai fazer. Eu acho que sim. Ele poderia até argumentar, mas hoje eu sou um segundo volante. Mas é um segundo volante que com liberdade. Né? O Cruzeiro tem um formato para permitir a ele a chegada. E quase todos os times que o Cruzeiro vai enfrentar são tecnicamente um pouco abaixo que o Cruzeiro. E é um grande jogador numa zona, na zona dos volantes, às vezes a marcação fica frouxa. Então você tem um grande jogador ali, você começa construindo bem, passando. Mas você veja assim, quando ele se apresentou lá na frente e gerou. Por isso que o segundo tempo mudou. Porque aí tem treinador também. E vai pro vestiário, o cara mostra tudo. Olha, não funcionou aqui, o outro te marcou desse jeito. Sim. Você tem que se movimentar mais, você sobe, ou você não. Né, não aceite. O que existe de pior é quando você está muito bem marcado e aceita. Hoje, por exemplo, ele teve uma bela chance para chutar de esquerda na entrada da área, bateu um pouco embaixo da bola. Exato. Cara, mas assim, talvez a gente tenha encontrado um treinador com uma capacidade de enfrentamento ao Cruzeiro um pouco superior. Exato. Você está falando do segundo jogo. Que, é bom lembrar que no primeiro ele já passou o trator, né? Vamos ver o que acontece no segundo. Claro que era um Arthur Jorge chegando... entendendo um pouco do Cruzeiro, o Arthur já tinha tomado de 4 do São Paulo, inclusive, no Morumbi, entendendo até a coisa engrenar, né? Mas num segundo momento, agora já com a coisa mais solidificada, ele proporcionou dificuldades a esse mesmo Cruzeiro e na casa do Cruzeiro. Por mais que muita gente... Hoje o Mineirão é a casa do Cruzeiro. Tem a dificuldade de entender que no futebol as coisas não são polarizadas. É óbvio que o Cruzeiro é mais time que o Atlético. Isso não significa que tem alguma vantagem clara no confronto direto, no mata-mata. Uma coisa é você analisar a lista de jogadores. Assim é o futebol. A outra senão você não jogaria. Você acha que o Gerson está devendo? Fala, Jean. Não, eu só queria falar em relação ao Caio Jorge que a atuação foi fraca, ele está devendo e tal, e também ressaltar a entrada dele hoje no Bola. Isso. Porque, cara, isso vamos mostrar a imagem. É completamente desnecessário. Assim. É claro que ele não quis causar nada mais grave, mas eu vou te falar, cara, assim, de olhar aquele lance e a queda do Juan, dá um desespero, cara. Dá desespero de você falar, cara, o que poderia ter acontecido e que por sorte não aconteceu, a gente ainda não tem as informações, né, a respeito. Complicado. Esse lance mais de um foco mais em cima. Nossa. Eu entendo até que, sabe, são coisas que dá no futebol, mas para parar para pensar mesmo, cara, que às vezes um lance é inconsequente, exato. É óbvio que assim não há maldade de querer, né, ferrar o companheiro. Não tem isso. Mas é que eu acho que é importante também, às vezes, a gente parar e olhar para esses lances e os jogadores, obviamente, né, de maneira geral, se perguntarem, cara, será que precisa disso? Será que é necessário? Será que se fosse contra você, você não ia dizer, pô, cara, não precisa disso, entendeu? Porque realmente o risco estava ali. Repito, não acho que ele quis causar um mal enorme ao Juan, mas é perigoso. Mas sim, amarelo é o mínimo. Você teria expulsado? Eu pensaria em mais. Pelo seguinte, eu não. Uma jogada em que você disputa a bola com o seu adversário e você passa do limite, é uma jogada, e não é essa. Uma jogada em que você deixa de disputar, não há disputa de bola, não há disputa de bola. Ele não tem a menor condição de disputar a bola ali. Primeiro que ele é menor, mais baixo que o adversário. Segundo que ele é mais baixo, está numa posição inferior. E ele vai só no corpo, E aí ele é inconsequente. Aí eu pergunto a você, não é para vermelho, se o jogador tivesse
o Juan tivesse quebrado o pescoço ali, Nossa. era vermelho? Não, mas aí é vermelho ou não? Pois é. Então a gente só está analisando, a gente só analisa a consequência. Então, para a gente evitar a consequência, a pior, a gente precisa criar regras para que as jogadas como essas não ocorram. Como você entrar com o pé alto no joelho do seu adversário. Você não deve fazer isso. Você deve, para mim, tem que ser expulso sempre. Por quê? Mas só relou. Então tem que quebrar para sair. Cara, aí nós vamos ficar julgando fraturas e mortes. Né? Quem sai de ambulância, quem não sai. O jogador está no hospital agora. Foi encaminhado. E aí? Né? Então, e o médico, o doutor Rodrigo, o que ele faz? Ele está ali cuidando da vida do jogador, porque isso aqui, aquele lance foi no primeiro minuto, né? E a saída foi aos 16. Foi isso? Foi por aí. Foi no começo. A saída não foi imediata. Minuto, mas foi logo no começo. Ela não foi imediata. Isso aqui foi o resultado da queda. Ele continuou jogando. Ele continuou e depois não teve como jogar. Exatamente. Então, assim, por um futebol com menos violência, para mim, esse lance é um lance violento. Mas ele não teve a intenção. Ele não teve a má intenção, mas também não teve boa. Ou teve? Você acha que esse lance é o lance da disputa em clássicos, em que tem a coisa da imposição e a consequência foi mais feia do que o Caio Jorge imaginava? Ou você acha que ele... eu vou tirar o cara do jogo. Não, é porque isso daí é normal fazer no futebol. Isso é normal se fazer. Então, exato. É normal, mas é uma... Mas por isso, me desculpe, é uma canalice. Por quê? Eu não vou chegar na bola, eu vou entrar no corpo do meu adversário. Quando eu entro no corpo do meu adversário, ele vai ter uma queda, ou não vai? Então, vai ter queda ou não vai? Nós sabemos que vai ter uma queda. Mas a ideia é que tem a queda. Então nós vamos julgar só se morreu ou não. Então, mas Calçade... Entendeu? O que eu não quero é que... Eu acho que a discussão aqui é se isso pertence ao jogo ou não pertence ao jogo. Não, nós precisamos eliminar... A gente precisa eliminar algumas coisas do jogo, porque cuspir na cara do outro também era do jogo. Então, mas e ninguém não tinha VAR, não tinha imagem. Eu acho que tem o cara cuspir, é do jogo. Não é do jogo. Eu acho que algumas coisas nós precisamos retirar do jogo. E ele não teve a intenção de recuperar a bola. Ele sabia que o adversário iria cair. E ele foi inconsequente. E o futebol precisa começar a punir isso. Porque sabe o que nós vamos fazer? O dia que morrer alguém, nós vamos punir. Aí a FIFA vem, aí a CBF vem. Por que a gente não faz isso antes, gente? Porque passou isso aqui hoje. Então, meu ponto é o seguinte. Eu acho que entendo tudo que o Calçade está falando. Agora, isso precisaria ser anunciado. Quer dizer, então, se a gente vai tomar essa medida dos cartões vermelhos para evitar que esse tipo de lance aconteça, essa especificação deste lance, que é algo muito específico, é a tal da cama de gato. Cara, a cama de gato está proibido. Porque o risco em que você coloca o jogador é muito grande. Poderia ter sido uma tragédia. Poderia ter sido uma tragédia o que aconteceu ali. Mas eu acho que, assim, mostrar o cartão vermelho hoje, neste lance específico, do jeito que as coisas funcionam hoje, seria justamente olhar só para a consequência. E não mostrar nada. Olhar para uma queda feia. E não mostrar nada. Não, então, é que eu acho que talvez o amarelo coubesse. O vermelho eu acho que não cabe para como as coisas funcionam hoje. Onde eu quero chegar? O árbitro... Aí você não tá... mas o árbitro não... Mas é que você nada. Acho que, assim, pedir o cartão vermelho hoje... olhar apenas para a consequência, olhar apenas para o fato de que a queda foi muito feia. Porque muitas vezes isso acontece. Só quer dizer, e você não não houve vermelho, como nem amarelo, né? Então é o seguinte... O lance foi aos 15 e ele sai aos 19. Aos 19, 4 minutos. Mas ele ainda ficou em campo ali 4 minutinhos, não aguentou. Assim, eu acho que a gente precisa... É claro que, conceitualmente, existe o que está na regra, o que é considerado e o que a gente acha ideal. E não adianta julgar pelo aquilo que eu acho ideal. Exato. Porém, esse é um lance que nem amarelo teve. Sim. Então é o seguinte, foi uma jogada normal na visão da arbitragem, né? O VAR não vai chamar para dar amarelo. Mas acho que é um lance que tem que servir para os jogadores também refletirem. Exatamente. Porque assim, acho que o próprio jogador, cara, pensar que isso não vale a pena ser feito. Porque pode ser um dia com você e você... Então, outro dia pode ser com o Caio Jorge. Exatamente. Pode ser com então, assim, cama de gato é uma coisa muito comum. É comum, então. É comum, mas não pode ser... Mas é algo muito perigoso. É uma roleta russa que você faz com o outro. Porque você entra nele e na queda
O teu adversário que se vire como vai cair. E um jogador que subiu na altura que subiu o Juan, porque ele tem uma impulsão e o cara é muito alto, então a queda dele, ele vira de cabeça para baixo e é o pescoço que recebe esse impacto. Então é o seguinte, vamos evitar esses lances. Né? E tem coisas incríveis, né? Dividir o futebol em 4 tempos a gente consegue. Trazer agora aí, pessoal, notícias atualizadas do futebol. Tá indo em destaque, brasileira expulsa em lance diferente, mas Al Nassr vira no Sauditão. Então tá aí falando do Al Nassr. Grêmio sofre transfer ban preventivo por regra do fair play financeiro. Olha aí o Grêmio recebendo o fair play. Fla negocia Plata. Flamengo negociando aí o atacante, né? Tá ali Manchester United, que apresentou novo reforço de 500 milhões de reais. Yan Kunku deixa o Milan e retorna ao Leipzig. Mourinho descarta negociar Endrick no Real Madrid. Gosto muito, falou aí o treinador. De dúvida na base, a venda milionária. A ascensão de Alan no Palmeiras. Palmeiras que foi vendido aí para o Manchester City. Savinho é confirmado no Tottenham e se torna a maior venda da história do City. Aí, Neymar aceita desafio X1 com Sormani e redes sociais enlouquecem. Sormani chamou o Neymar aí, pô. Falou que os dois sozinhos e Neymar não consegue driblar ele não. Então tá aí as principais notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.